Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a importância de saber analisar uma empresa através de cenários diferentes, tá? Então, mais vezes por aí o pessoal, vou aqui adivinhar na vírgula que vai acontecer no futuro, daqui a 3, 4 anos, seja olhando para o investimento, olhando para uma empresa que, sei lá, está fazendo uma operação de crédito, uma coisa nesse sentido, M&A. Então, é uma ferramenta muito importante você saber olhar cenários diferentes, porque o futuro é incerto, ninguém sabe. Se alguém te diz que sabe futuro, consegue prever o futuro, isso aí é só comandinar, eu acho. Mas no mercado financeiro você não vai conseguir prever o futuro, mas você pode trabalhar com cenários para lidar com essa incerteza e dependendo do seu objetivo, se é um investimento, se é um empréstimo, você consegue definir bandas de que pode acontecer eventualmente com a sua exposição. Quero trazer aqui de forma objetiva e com um exemplo claro aqui de modelagem, como isso pode ajudar você na prática. Beleza? Então é importante, se você curte os conteúdos que a gente entrega aqui, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, que pra gente é importante para ter o incentivo correto de entregar esse conteúdo bacana para você sem nenhum custo, tá? Então, estou aqui com meu modelo aqui, que eu quero fazer esse exemplo para vocês. Normalmente quando você está trabalhando, eu vou fazer um exemplo aqui mais focado no mercado profissional, se você trabalha com uma instituição financeira, normalmente grandes decisões, enfim, de operações, sejam uma alocação num fundo, uma operação, aprovação de uma operação de crédito, uma coisa nesse sentido, isso tudo é decidido num comitê, tá? Então, normalmente nesse comitê apresenta-se uma análise e nessa apresentação normalmente vai ter 3 cenários normalmente que a gente costuma olhar, tá? Primeiro, o cenário empresa, que a gente chama, que é como se fosse o cenário que a própria empresa enxerga, tá? A gente tem que cuidar sempre que nesse cenário, como por exemplo um guidance de uma empresa listada que você pode acessar facilmente, dependendo de qual empresa está olhando, o guidance é justamente o que a própria empresa enxerga em termos de o que deve acontecer com ela no futuro. Você vai ter normalmente um incentivo, na maioria das vezes, um incentivo de mostrar uma foto bacana, enfim, que ela está performando bem. Dado que normalmente ela vai ter um interesse, eu tenho um interesse aqui em receber, sei lá, uma operação de crédito, eu vou mostrar ali para o meu credor, enfim, para a área de crédito lá do pessoal que vem me analisar, não vou mostrar que eu vou me dar mal, senão os caras não vão querer me emprestar dinheiro, tá? A mesma coisa, sei lá, vou fazer aqui um IPO, cara, eu vou querer dizer que vai dar tudo certo para justificar um preço maior aqui no IPO, tá? Então, tem essa ressalva sempre no cenário que a própria empresa vai passar para você. Aí você vai ter o cenário base, que é, digamos assim, o que você efetivamente acha que é o mais plausível que vai acontecer com o negócio. E o terceiro cenário é o cenário conservador, que aí, justamente como o próprio nome diz, você vai ser um pouco menos arrojado em termos de premissa, normalmente mais conservador, cara, vai pressionar mais margem, esse tipo de coisa. E aí você vai ver como é que para esse negócio. Tá? É importante falar que nem sempre esse é o incentivo. Depende de qual lado da negociação que você tá? Se você está querendo normalmente estar no lado comprador, digamos assim, você vai tender a querer ser mais conservador para pagar menos. Se você está do lado vendedor, você vai querer ter o incentivo de ser mais arrojado para justamente justificar um preço maior. Então é importante fazer essas ressalvas para você entender de que lado da mesa de negociação você está. Enfim, o mercado financeiro é movido, não só o mercado financeiro, mas enfim, o mundo é movido a incentivos. É importante entender quais são os incentivos por trás do que você está analisando. Então, mas independentemente de onde você estiver, onde são esses 3 cenários que você vai olhar. Tá? Então, começar fazendo aqui como seria um cenário. Vamos começar pelo cenário empresa, vamos supor. Bom, vamos supor que eu estou olhando aqui uma operação. Eu peguei já esse modelo que já estava pré-preenchido, então aqui na parte da esquerda são os dados realizados e aqui na direita seriam as projeções. Vamos supor que eu estou olhando essa empresa e essa empresa vai me entregar aqui esses resultados que a gente chama fletados, tá? Ou seja, a empresa está nos dizendo que ela vai seguir, sei lá, performando exatamente da mesma forma. Não vou fazer assim, senão vai ficar ruim. Vou botar assim, fica melhor. Vamos supor que ela está dizendo que não vai ter nenhuma mudança aí expressiva em termos de resultado dela. Então ela está dizendo, sei lá, parceiro aí, eu vou estar fletado, tá? Em termos de performance. Então, se a gente faz aqui, arrasta para o lado. Vamos supor que esse seria o cenário empresa aqui, ou seja,
que a empresa está vendo em termos de, enfim, de projeção, ó, estou entregando aqui para o banco, enfim, quem quer me comprar aqui, seja lá qual for a operação. Minha performance vai ser essa aqui, só vou botar algumas coisas mais críveis. Por exemplo, aqui esse CAPEX, vou fazer o seguinte, botar esse multiplicador, senão fica muito conservador, tá? Esse multiplicador é para mostrar que vai ter um investimento acima da depreciação, um investimento líquido positivo, senão fica muito conservador aqui, tá? Então vamos supor que esse é o cenário da empresa. Então, normalmente numa análise de uma operação você vai ter lá uma apresentação, um relatório para ser analisado essa operação. E aí provavelmente vai estar mais bonitinho do que isso, mas eu vou colocar assim para facilitar. E eu vou colocar também com uma cor aqui para a gente lembrar que, vamos botar aqui, pode ser esse azul aqui, sei lá. Esse azulzinho aqui vai ser o cenário empresa, azulzinho. Tá. Ficou bom de ver, né? Mais ou menos. Pronto. Então a gente tem aqui demonstrativo fluxo de caixa, balanço, o DRE, todos nesse cenário que seria da empresa, tá? Então, vou escrever aqui para a gente lembrar. Vou botar aqui. Cenário empresa. Opa. Cenário empresa. Então, seria aqui o cenário empresa. Que coisa linda esse PowerPoint. Meu Deus, nem parece que eu já cansei de fazer PowerPoint na minha carreira aí, mas quem vê eu fazendo isso aqui vai achar que eu estou cometendo um crime, mas enfim, provavelmente vai ser um PPT bem mais bonito que esse. Aqui o objetivo é só mostrar o racional da análise, tá? Cenário base e o cenário conservador. Aí, vamos lá. Vamos olhar agora, vamos supor que você recebeu, pô, esse aqui é o meu negócio aqui, cenário empresa. Agora vamos trocar a cor aqui para fazer o cenário base, para a gente lembrar. Tá, esse cinza aqui. Então vamos lá, vamos supor, pô, a empresa está me falando isso aqui, que vai crescer 5%, vai manter margem, enfim, depreciação também fletada, esse pagamento de juros aqui também vai ficar desse jeito. E aí você, como analista, vai pensar, pô, aqui não vou entrar no mérito da análise, que a gente também está fazendo de qualquer empresa aqui, mas normalmente num ambiente onde você é o comprador, que eu quero dizer com o comprador, cara, estou olhando para comprar essa empresa, lá, comprar o equity dessa empresa, vou olhar para fazer um empréstimo, que, querendo ou não, se você vai fazer um empréstimo para uma empresa, é como se estivesse comprando uma exposição nela, tá? Então você, como comprador, você vai ter um incentivo, cara, você é um pouco mais conservador do que a empresa, tá? Porque qual que é o sentido? A própria empresa está falando aqui, ó, pô, vou crescer 5%. Como é que você, estando ainda mais na ponta da mesa aqui, querendo comprar um negócio, não, esse negócio vai crescer 10%. Cara, se a própria empresa está dizendo que não vai crescer, então dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer, mas normalmente, como eu falei, o incentivo da empresa é estar justamente mostrando essa figura melhor dela, tá? Então, aqui vamos supor, pô, você como um analista lá mais conservador, vou fazer o seguinte, cara, vamos supor aqui que esse negócio, se for ver nessa projeção, o negócio tá porrada aqui, pô, tá crescendo bastante, com uma margem porrada, enfim, entregando um resultado bem expressivo. Vamos supor, não, aqui pelo motivo XY aqui que eu analisei o setor, eu estou entendendo que a margem aqui não vai ser tão porrada que nem a própria empresa está falando. Aí você pode ver como é que esse negócio está parando. Ó, eu acabei pressionando aqui, mas ainda está com um EBIT positivo, lucro líquido também positivo. Obviamente tem que ter um racional do porquê, né? Pô, sei lá, estou olhando, entendo do setor, tem concorrente na minha carteira que eu estou vendo que os caras estão sinalizando que vai acontecer isso. Então tem N motivos aqui que eu não estou entrando no mérito, estou entrando só aqui no mérito da análise do cenário, tá? Pô, giro aqui, cara, esse giro aqui eu tô achando que tá muito... Esse giro aqui tá muito arrojado. Pô, uma coisa legal de falar no comitê é o seguinte, a empresa falou que o giro vai ser desse jeito, cara, a gente projetou aqui um giro 10% pior. Como é que você fala um giro mais 10% pior? Facilmente pode aqui, ó, vezes 1,1. Então, aqui... Ó, eu pressionei aqui, pressionei o giro, vou fazer mais porrada aqui, tá 20% pior. Pressionei giro aqui porque eu aumentei o prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque, e aqui eu tenho que, para piorar, eu tenho que diminuir, né? Porque eu reduzo aqui
o quanto de prazo recebe para fornecedor vai pressionar o giro do cara. E CAPEX aqui, cara, para crescer é mesmo, vamos supor, eu acho que os caras vão acertar a mão no crescimento, faz sentido, mas para conseguir ter esse crescimento eles vão ter que investir mais, 120%. A gente coloca esse negócio para cá, lembrando que CAPEX vai pressionar o negócio. E aí você olha aqui, pô, beleza, para em pé ainda o negócio aqui, tá com caixa positivo, enfim, a gente no caso não está também olhando aqui para amortização de dívida, mas o negócio para em pé, aqui para fazer esse exemplo, só para mostrar para vocês qual que seria o racional. Venho aqui e vamos no meu PPT ultra bem apresentável aqui, digno do mérito de melhor design já feito. Aqui. E aí está aqui o cenário base. E o cenário conservador, como o próprio nome diz, vamos supor aqui que eu venho... Perdi o negócio, vou botar aqui de novo. Vou trocar essa cor para lembrar. Sei lá se precisava trocar essa cor, mas para ficar mais fácil. Aí eu venho aqui... vamos botar o que? Esse gold aqui foi. Conservador, cara, vai crescer menos, margem vai tungar aqui, tungar margem. Juro, beleza, não é muito importante. Esse R que, pô, vamos supor que, cara, a empresa está dizendo que tem lá um crédito que vai aproveitar, crédito tributário, mas, pô, tem um risco lá de não conseguir aproveitar, então, na verdade, a alíquota vai voltar para os 34, que é o normal. Giro, beleza, pressionado, vamos ver se eu não machuquei muita empresa aqui. Ainda assim, para em pé, não, porque a premissa está bem arrojada. Vamos machucar mais ela aqui, então. Vamos botar, cara, 50% pior o giro do cara. 50% aqui, vezes 0,5, vezes 0,5, e aí a gente vê o resultado aqui, daí foi demais, faltou caixa, isso aqui é um negócio legal, pô, fiz o meu cenário conservador, cara, apertei tanto o negócio aqui que o caixa virou, o que eu quero dizer com isso? Numa decisão lá, comitê, se nessa empresa aqui for rodar dessa forma, nosso cenário catastrófico que, sei lá, margem tunga a mais, porque entra concorrente, sei lá, vai entrar a China, motivo Y, X, Z, e também o crescimento não é o que eles estão achando, cara, e o giro aqui pressionar, na verdade, eles não têm tanto poder de barganha quanto eles estão falando, o negócio é pressionar tanto que é o seguinte, vai faltar 1 milhão aqui, 1 bi, sei lá qual que é a escala dessa empresa que eu estou analisando. E aí a decisão que chega é o seguinte, cara, será que os caras têm bancabilidade? Os caras vão conseguir essa grana no mercado, vai ter gente querendo botar dinheiro, não tem sócio, tem grana para aportar. Então esse tipo de decisão que você começa a trabalhar com o cenário. Porque, de novo, senão, provavelmente isso aqui não vai acontecer, o cenário que você desenha não vai acontecer, mas você começa a ter parâmetros, né? Na real, se for um negócio realmente muito pesado, eles vão precisar de alguém ter que colocar dinheiro para fechar a conta aqui. Vender um ativo, vão ter que fazer alguma coisa. Então é esse tipo de racional que é bacana do cenário, que é você exercitar o que pode acontecer, que até tem uma frase que eu acho que é bacana, que eu não lembro de quem que é, se é do Taleb, mas ele fala a definição de risco, né? Mais coisas podem acontecer do que realmente vão acontecer. Então é justamente isso que você está fazendo aqui nesse exercício aqui de trabalhar com cenários, que é pensar, cara, assim, mais coisas podem acontecer do que realmente vão acontecer, mas você tem que estar, enfim, você tem que levar em consideração esses pontos na hora de tomar a decisão, tá? Então, basicamente, aí, uma análise, aí, dando um exemplo no comitê, você iria olhar, aqui no cenário empresa, a gente está vendo que a empresa está dizendo que vai crescer X aqui e tal, margem porrada, giro porrada, aí aqui no cenário base, a gente estressou um pouco aqui esses pontos, tá? Então, acho que até crescimento vai entregar isso, mas em termos de giro, a gente pressionou um pouco mais, margem também, mas ainda assim a empresa roda tranquila, tá? Então, enfim, seria aqui talvez uma conclusão que você poderia tomar aqui nesse negócio. E aí, no nosso cenário conservador, cara, a gente pressionou tanto aqui, tanto margem quanto giro e tudo mais, a questão fiscal lá também que não vai funcionar pelo motivo YXZ. Aí teria um gap de caixa que faltaria para fechar a conta aqui, sei lá, 1 bi. Então, será que faz sentido de tomar esse risco? Não faz sentido. Mais ou menos nesse sentido que vai
é uma discussão aí, digamos, em comitê, quando você olha cenário. Não precisa ser comitê, pode ser uma análise própria sua. Pô, tô olhando um investimento, o que eu vou fazer em ações. Cara, faz sentido isso aqui. Pô, tô vendo essa empresa aqui, tô comparando com outros players. Aí você pode incluir, nem incluir aqui, por exemplo, pô, valor justo, como é que ficaria o valor justo em cada um desses cenários? Então também é um ponto importante. Pô, vou olhar aqui uma geração de fluxo de caixa livre, cara, como é que ficaria em cada um dos cenários? Então, super bacana, faço isso na prática, recomendo bastante também. Às vezes o pessoal fala que, pô, não faz sentido fazer modelagem porque depende de muitas premissas que você não sabe que é o futuro, isso é verdade. Mas como o pessoal fala também, todos os modelos estão errados, alguns são úteis, então para você saber utilizar modelos de uma forma útil, você tem que trabalhar com cenários. Beleza, pessoal? Isso que eu queria trazer. Se curtiram, curte o vídeo, ativa as notificações e segue o canal. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima.